Olá, bem-vindos! Então, no tema de hoje, nós vamos falar algumas informações que muitas vezes as pessoas que não são da área da saúde, ou até são, não conhecem bem o diagnóstico da diabetes, que às vezes pensa que é só a glicemia, a glicose, o açúcar no sangue está acima de 100, e a gente vai ver que não é bem assim, tá? Tem alguns outros exames mais importantes, na maioria das vezes, aí, que a gente analisa para ver, se fala até em pré-diabetes, né? Hoje nós vamos falar sobre esses exames, exames simples em relação à diabetes, mas mais focado na parte não convencional da medicina, que é a parte dos conflitos biológicos, assim falados, os conflitos emocionais inesperados, que tiram o chão da pessoa. Quais são eles que vão gerar e vão causar, sim, e foram analisados pelo médico Dr. Hammer, lá na década de 80 para cá. Hoje o Dr. Hammer, para quem não conhece, da Nova Medicina Germânica, pesquise aí, Dr. Hammer com H-A-M-E-R, Hammer. Então vocês pesquisam a Nova Medicina Germânica, vocês vão ver coisas bem interessantes aí. O pessoal ainda está descobrindo a Nova Medicina Germânica no mundo. É uma coisa relativamente nova no Brasil, deve ter uns 17, 18 anos que ela entrou esse conhecimento aqui, mas já tem bastante profissionais trabalhando com essa linha de pensamento, não só da Nova Medicina Germânica, mas também a linha transgeracional. Por exemplo, constelação familiar é uma linha transgeracional, existem outras linhas que trabalham verificando a hereditariedade, ou seja, por que passa de um filho para o outro, um tem uma doença, o outro não tem uma doença, etc, etc. Essa é a linha de investigação da parte genética, hereditária, mas de um modo da medicina não convencional, digamos assim, que são as medicinas que estudam o indivíduo como um todo, são as medicinas sistêmicas, né? Então, é isso que a gente vai falar aqui. Então, sem maiores delongas, vamos começar hoje falando aqui sobre a parte da diabetes. Eu não vou falar a parte clássica que todo mundo sabe, eu vou falar algumas curiosidades que a maioria às vezes não teve conhecimento. Então, vamos começar. Existem basicamente 3 tipos de diabetes: a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, a diabetes tipo 3, que é a diabetes gestacional, que é no período da gravidez, né? Vocês já ouviram falar, mulheres que têm diagnosticado o índice de glicemia, insulina aumentar quando ela está grávida. Depois que ganha o bebê muitas vezes, às vezes sem tratamento mesmo, volta à normalidade. Então essa é a diabetes gestacional. A mais comum é a diabetes que começa depois de uma certa idade, depois da fase de adulto, e persegue o indivíduo por muitos anos, ou às vezes o resto da vida, se ele não fizer nada, que é a diabetes tipo 2. E a diabetes tipo 1 é aquela clássica diabetes mais grave, geralmente, que o indivíduo já nasce com ela, né? Desde a infância, crianças aí diagnosticadas, então geralmente é a diabetes tipo 1. Mas o que a maioria das pessoas não sabe são a parte dos exames. É igual falar assim: Gustavo, eu sou uma mulher, eu tenho 1,60 m de altura e eu tenho 65 quilos e eu tô gorda. Não, você não tá gorda. A gente nem sabe se você tá gorda. Só o peso não tem muita relevância em termos de saúde. Não estou falando em termos de estética, nós estamos avaliando a parte de saúde, não beleza, saúde. Então, falar que você tem 1,60 m, 65 quilos, isso não quer dizer muita coisa. O mais importante do que o peso é o percentual de gordura, ou seja, quanto desse seu peso é gordura, músculo, órgãos, vísceras, osso, etc. Então, a gente está falando de percentual de gordura. Esse é o importante para saber, em relação ao seu peso, se você é saudável ou não, certo? Comparando aí, nós vamos agora para diabetes. Só falar, Gustavo, eu tenho a glicose, meu exame de glicose, meu exame de glicemia em jejum, deu 110, deu 120,
E lá no exame aparece que até 99 é o padrão, é o normal. Só que só a glicemia em jejum, a glicose, ela não quer dizer muita coisa também. É a mesma história lá do peso. Só chegar com um exame de glicemia e dizer que sua glicemia está 110, você está com diabetes, não é verdade, tá? Hoje a medicina sabe disso. Mas às vezes muitos profissionais da área da saúde e pessoas leigas que não são da área da saúde vão só pelo exame de glicemia. Então, mais importante que o exame do açúcar em si, que é a glicose, a glicemia, mais importante que ele é o exame chamado insulina em jejum, de 8 horas. Então, quando você faz e dosa no sangue a insulina em jejum, de 8 horas de jejum, aí sim agora dá para avaliar um pouquinho melhor o que está acontecendo no corpo. Então, o ideal, ali também tem uma referência de normalidade da insulina em jejum, mas o ideal é que esteja aí no máximo até 6, 7. Depende do profissional de saúde, depende do país, vai falar assim, ó, o ideal, o padrão ouro é tanto. No Brasil, a referência mais ou menos é 6. Então, se a tua insulina em jejum tiver até no máximo 6, você pode ter essa glicemia 110, às vezes 120, 130, você não tem nada de diabetes. Agora, ao contrário, se a tua glicose não tiver tão elevada, tiver 80. Ah, Gustavo, eu tenho a minha glicose em 80. O exame diz até 99. A minha glicose está 80. Só que a tua insulina está em 30. Aí você já tem grandes problemas. Vocês entenderam a diferença? Então, mais importante do que o açúcar em si é quem comanda o açúcar no corpo. Quem comanda essa glicose no corpo? Que é a insulina. Então, se a insulina está muito alta, significa que ela não está funcionando. Se ela está acima de 6, 10, 20, 30, significa que ela não está atuando direito. Então, não importa se a tua glicose está abaixo de 100. O mais importante é essa parte da insulina. Entendidos? Então, essa é a parte interessante da história que muita gente não sabe. Lógico, Gustavo, existem outros exames? Existem outros exames sim, mas hoje não é uma live sobre exames, sobre essa parte aí. Mas poderia falar aqui da hemoglobina glicada, que é um outro exame para ver o quanto de açúcar está preso na proteína do sangue, que chama hemoglobina glicada. O índice de inflamação interno dentro do seu corpo, não é inflamação de articulação, não. É inflamação do corpo, que é a proteína C reativa ultrassensível. Então, quando você pede esse exame, proteína C reativa, quando você pede a hemoglobina glicada, quando o profissional da área de saúde pede para você, ou mesmo você vai fazer particular, e entrega para alguém que entenda dessa área, analisar a tua insulina em jejum, não só a glicose em jejum, mas a insulina em jejum, a proteína C reativa, a hemoglobina glicada, tudo isso aí vai dar parâmetros, lógico que existe muito mais, para entender se você realmente está com um problema nessa glicose e insulina ou não. Beleza? Então essa é a parte médica da história. Nós vamos falar agora porque vocês sabem, dentro da medicina, a etiologia, ou seja, a área da medicina que estuda a causa da doença, chama etiologia. Qual é a causa da doença? Qual é a causa da diabetes? Dentro da medicina convencional se fala, a diabetes pode ter um componente hereditário. Pode vir via DNA hereditário. Pode ter um componente hereditário? Pode ter um componente hereditário. Diabetes é uma doença autoimune que é um conjunto de sintomas que a pessoa pode ter, no final das contas, cegueira, problemas de cicatrização, enfim, inúmeros problemas. Os sintomas vocês pesquisam no Google. Mas a causa dentro da medicina convencional fala que ou veia hereditária ou uma combinação entre dieta ruim, uma dieta totalmente desregulada,
baseada em muito açúcar, que são os carboidratos, massas, pães, bolos industrializados, coisas que têm açúcar escondido, e falta de uma atividade física, de um exercício físico prescrito, correto, onde a pessoa, ou até atividade física, a pessoa não faz atividade física quase nenhuma. Então, quando você tem componentes hereditários, componentes de dieta ruim, componentes de processos de falta de atividade física correta, esse é o grande tripé da diabetes. Muito bem, isso é o que a medicina convencional fala. Mas o que ela não fala é da parte emocional. Que isso, quem foi estudar, que foi o Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, que foi provavelmente o primeiro cientista que fez tomografias e comprovou em tomografias que conflitos emocionais inesperados, eles geram câncer e outras doenças. Então olha que interessante, escute e preste atenção. Quando você tem conflitos biológicos, chamados assim, conflitos emocionais inesperados, inusitados, que tiram o teu chão, inesperados, que é diferente do conflito psicológico, esperado, sabido, que você está vivendo todo dia. Aquela briga com a esposa, com o esposo, com o namorado, aquele desentendimento com o chefe, que vem sobrecarregando todo dia, não é esses conflitos que a gente está falando. Esses são os conflitos psicológicos esperados, sabidos, programados, que você está vivendo todo dia. Ele vai gerar doença? Ele até gera, tá? Esse estresse do dia a dia vai gerar. Mas nós estamos indo um pouquinho mais longe, nós estamos falando de conflitos inconscientes. Conflitos inconscientes fortes, inesperados, inusitados, que tiraram o teu chão. Esses aí vão gerar inúmeras doenças, inclusive diabetes. Agora é um momento onde eu vou falar sobre o conflito emocional relacionado a diabetes. Não interessa se é tipo 1, se é tipo 2, se é gestacional. Então vamos lá. Abram os ouvidos agora e anotem. Se vocês puderem anotar, seria interessante também. Ou depois reveja o vídeo. O grande conflito emocional que está relacionado por trás da diabetes. O grande conflito emocional que está relacionado por trás da diabetes. A gente tem que pensar sempre o seguinte. O Dr. Hammer, quando estudou os conflitos emocionais que geram câncer e doenças, ele estudou os animais. E ele estudou os órgãos. E ele viu que o conflito emocional ele tem que estar relacionado com a função daquele órgão. Então, o que é a glicose? A glicose é o açúcar no sangue. A glicose é energia, é açúcar, é o doce, tá? Glicose é doce, carboidrato é doce. Então, quando a gente fala em diabetes, nós estamos falando algo que mexe no doce. E alguns livros de psicologia, metafísica, etc., vão falar em doçura, a doçura da vida. A doçura. Para uma criança, qual é a doçura da vida? A doçura da vida é o amor do pai e da mãe. Muito mais da mãe. Então, o grande conflito relacionado à diabetes é um conflito que pega 3 coisas. É um conflito triplo. Nós estamos falando de um conflito de amor tóxico. Não é esse amor tóxico, talvez, que você está imaginando com um namorado violento. Não é esse. A gente vai muito mais profundo que isso. Nós estamos falando principalmente da figura materna. Amor tóxico, mas com uma figura materna de pano de fundo muito forte. O que é amor tóxico, Gustavo? É um conflito de falta de amor e carinho, principalmente da figura mãe. Não é todas as diabetes que têm a mãe, tá? Mas a maioria está relacionado à figura da mãe, certo? Estou olhando aqui que o meu gato está fazendo arte. Falta de carinho, amor da mãe, com uma forte resistência e oposição, algo ruim que a criança ou adulto se opõe, oposição, contrariedade, algo que não aceita, resistir, uma resistência e
nojo, repulsa, medo. Olha que interessante. Vamos voltar lá. O conflito da diabetes envolve um conflito triplo, onde eu tenho falta, carinho de amor, doçura da vida, falta, carinho, amor, doçura da vida, principalmente ligado à figura mãe, mais resistência, oposição, contrariedade, algo que resisto com força, e medo, perigo, nojo. Quando você soma medo, perigo, nojo, contrariedade, oposição, algo que não aceito, com falta de amor, carinho materno, você tem tudo para estar gerando um mecanismo de defesa que é conhecido como diabetes. Mas, Gustavo, por que o corpo faria isso? Para te prejudicar? Porque é karma? Porque é azar? Não. É um mecanismo de defesa. Hoje não é a aula sobre isso, mas no meu curso de terapia sintrópica, eu explico para os alunos que estão aprendendo a terapia sintrópica, e dentro da terapia sintrópica nós temos conteúdos sobre a nova medicina germânica, por que o corpo faz a insulina fazer isso e a glicemia fazer isso. Não dá tempo de hoje, não é a proposta de hoje. A proposta de hoje é falar sobre o conflito de base. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Então nós estamos falando de amor tóxico. Nós estamos falando que a mesma mão que dá carinho bate. A mesma mão que dá carinho bate. Esse é o amor tóxico. Ou é falta de amor e carinho, mas sempre com um perigo atrás. Com uma figura autoritária. Se você começar a estudar, você vai ver que principalmente crianças que geram diabetes, a diabetes tipo 1, ou mesmo a diabetes tipo 2, você vai ver uma figura autoritária muito forte, presente na vida dessa criança. Às vezes, a pessoa não era autoritária, mas na percepção dessa criança, na percepção dessa adolescente, era uma autoridade muito forte. Era só a percepção individual dela, às vezes não era na realidade, tá? Às vezes não era. Então, a gente tem que cuidar com percepções. É aquela história, que nem eu já falei. O indivíduo chega dentro de casa, pega a mulher transando com o vizinho. O primeiro cara, a percepção dele é raiva e injustiça. Vai lá e agride e mata os dois. O outro cara, ele se sente desvalorizado, ele não sente raiva, ele se sente desvalorizado. Eu não sou tão bom bastante para minha mulher, etc. E o outro, às vezes, até agradece e fala, nossa, ainda bem que me livrei dessa baranga. Entendeu? Então, para cada um, o mesmo acontecimento, só que percepções diferentes. Então, a percepção da criança, do adolescente que vai gerar o diabetes, ele tem uma noção de falta de amor e carinho. Ele tem, não quer dizer que foi vivenciado, tá? Quer dizer que a percepção dele foi de falta, carinho, amor de mãe, com perigo, medo, nojo e oposição, resistência. Eu tenho falta de carinho e amor, mas quando eu tenho, eu sou torturado, eu sou agredido. Essa é a história que está por detrás de todo esse contexto, tá? Então, falta de amor e carinho, figura materna, com perigo de uma autoridade, onde a pessoa vivencia nojo, onde a pessoa vivencia repulsa, onde a pessoa vivencia perigo, onde a pessoa vivencia resistência, oposição. Esse conflito, esse trio aí, ó. E sistemicamente, Gustavo? Sistemicamente, nós estamos falando de um vazio profundo da mãe. Vazio profundo da mãe. Então, se você pega, por exemplo, uma criança que hoje tem 8, 10 aninhos e tem diabetes tipo 1, né, ela já nasceu com isso, uma diabetes tipo 1 numa criança 8, 10 aninhos, provavelmente ela tem algo hereditário, sistêmico, onde teve outras crianças, talvez a mãe dela que vivenciou uma falta, vazio de mãe, a avó materna que viveu uma falta, vazio de mãe, falta de carinho, falta de amor materno. Então vem uma cascata. A avó teve
falta carinho de mãe, a mãe teve falta carinho da mãe dela, e agora essa criança de hoje, a filha, tem uma falta carinho de mãe na vida fetal, na primeira infância, etc, etc. Então, dentro da visão sistêmica da coisa, nós temos a percepção desses indivíduos desse clã de um vazio profundo de mãe, seja por abandono, seja por separações, sejam por rejeições, ou seja, nós estamos falando de exclusões, tá? Que vão causar um vazio profundo da figura materna. A figura materna, na biologia e na espiritualidade, é quem dá a nutrição e a proteção. Olha que interessante. Você está dentro do útero, você está sendo protegido pela figura materna. Você está dentro do útero, via umbigo, você está gerando o quê? Nutrição da mãe. Então, a nutrição da mãe, comida, alimento, a proteção sua, vai vir muito dessa figura materna. Então, quando você tem vazio de mãe, histórias de criança que não foram dado o peito porque a mãe não tinha leite, ou a mãe se recusou a dar o peito, etc. Tudo isso pode criar vazio de mãe, da nutrição da mãe. E daí depois, esse adulto vai ir para um doce, que faltou o doce lá. A glicose que faltava, que era doce, agora esse adulto vai ter uma fissura e uma compulsão por esse alimento doce. Vocês entenderam? Então tá aí, ó. O conflito sistêmico, nós temos um vazio de mãe, onde vem se repetindo bisavós, tataravós, avó, mãe, etc. Não é todas as pessoas que têm diabetes que têm esse algo hereditário, não é sempre assim que funciona. Pode ser que tenha, ou pode ser que não tenha. Mas o conflito biológico inesperado, inusitado, que tirou o chão da criança várias vezes, lá na infância, na adolescência, de falta carinho da mãe, oposição, resistência, algo que eu não aceito, contrariedades indigestas, perigo, nojo, ameaça, eles estão juntos ali. E aí, com os anos, por que com os anos da diabetes, o adulto muitas vezes gera um problema no quadril, lá na cabeça do fêmur, no acetábulo? Você vê muito isso em diabetes. Na diabetes, você vê depois de muitos anos instalada essa diabetes, começa a necrosar a cabeça do fêmur. Você tem o quadril, onde o fêmur encaixa no acetábulo lá do quadril, e você tem uma degeneração. Você pode ter artrose, você pode ter uma necrose vascular, etc. Ali, nessa parte coxofemoral do quadril do fêmur. Você vê muito em diabetes isso. Por quê? Porque o quadril, dentro da nova medicina germânica, está relacionado à oposição. Oposição. Algo que você se opõe, como se fosse dois lutadores de sumô usando o quadril para empurrar, a força do quadril para frear o movimento, para jogar para frente, para impedir que venha até a mim, é ficar nessa resistência, nessa impotência de oposição. Então, dentro do conflito da diabetes, você tem muito esse processo, tá certo? Então, é aquela história. Eu quero carinho, mas receio a tortura. Eu quero amor e carinho, a doçura, mas eu evito, eu repulso com nojo algo que me torturou, que me agrediu fisicamente, que me agrediu verbalmente. Certo? Tem como solucionar um diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2? Lógico que tem. Lógico que tem. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, eu já tenho minhas dúvidas. Eu acho que sempre é possível solucionar por completo. Sempre tem a esperança. Porque eu já atendi casos que eu não imaginava que daria resultado
e teve resultados. Eu tive resultado com Parkinson, por exemplo, que até publiquei, o paciente permitiu, onde ele não conseguia andar, ele tremia, etc e tal, e tinha instalado esse Parkinson há muitos anos. E eu tratei, mas achando que não ia dar muita diferença, não, eu vou ser sincero. E inesperadamente deu um resultado absurdamente incrível, incrível. Então, eu sempre falo que sempre é possível. A diabetes tipo 1 mais difícil? É mais difícil. Agora, a diabetes tipo 2 não. Ela sim tem possibilidades e mais possibilidades, não só com a terapia sintrópica, tratando o emocional, a parte sistêmica da coisa, mas os médicos mais modernos que estão estudando a medicina chamada medicina integrativa, medicina biológica, medicina funcional, antigamente chamava-se medicina anti-envelhecimento, eles pararam de usar esse nome. Esses médicos que quase não usam medicamentos, mas usam suplementos, prescreve um professor sugere um professor de educação física para fazer atividade, exercício físico prescrito, uma nutricionista por trás. Quando você muda nutrição e dieta, a diabetes tipo 2 já muda por si só. Isso já foi feito estudo em pessoas que vieram de aborígenes na Austrália e agora estavam na cidade e tinham diabetes. Quando eles voltavam e ficavam 1-2 meses no meio da mata, no meio da tribo e tal, comendo o que a tribo sempre comeu, fazendo atividade física, sumia, zerava a diabetes, zerava, solucionava. Não precisava mais de medicamento nem nada. Então isso já com a medicina convencional é possível? É possível na diabetes tipo 2. Com a terapia sintrópica a gente vai mais profundo ainda. Então, lógico que é possível tanto estabilizar como solucionar, em alguns casos, solucionar de vez. Que a pessoa não precise mais usar. Mas isso depende do grau, quantos anos está instalada a diabetes. Lógico, tem uma individualidade biológica por trás aí. E agora nós finalizamos esse assunto de hoje, falando sobre o conflito emocional, alguns exames e os conflitos sistêmicos. Tchau, tchau. Fui.